Exatamente essa questão que Butler ela vai trazer, essa questão em problema de gênero, e depois ela vai mudar um pouco a visão dela sobre isso. Quando ela traz o corpo como uma linguagem, ela meio que ela meio que traz uma questão que é recorrer ao nominalismo, que ela vai considerar exatamente o corpo como produto do discurso. E futuramente, em Aldebares, acho o nome do livro, ela vai trazer a materialização, que é esse movimento mais oposto, não oposto, mas é um movimento que vai trazer a materialidade desse corpo. E por que ela vai fazer isso? Por questão de a questão de reconhecer essa materialidade do corpo vai trazer também a análise da diferença. Ou seja, ela traz um exemplo que é não ela, mas as pessoas estão pegando essa materialidade do corpo para trazer o exemplo da pessoa com deficiência, que exatamente a razão moderna ela vai colocar o corpo como ele tem que estar dentro de uma normalidade. E é exatamente essa diferença a ser praticada vai trazer esse embate em relação ao que é o sujeito para além dessas construções da modernidade. Então, trazendo essa nova análise, Butler ela vai para além desse pensamento moderno, essa construção cartesiana. Outra questão que ela traz é a questão da agência e da subversão. E ela vai falar exatamente que a agência o poder da agência ele tem um caráter fictício, ou seja, ele se configura fundamentalmente como resistência política. Ele vai surgir quando se dá uma descontinuidade entre o poder que constitui o sujeito e o poder que o próprio sujeito assume. Aí ela vai falar o seguinte no livro dela: a agência excede ao poder que lhe faz possível. É nesse excesso que oferece a possibilidade de ressignificação que surge o desejo do sujeito, e o desejo tem por objetivo a dissolução do sujeito, que nesse caso se trata do sujeito conformado com as convenções sociais. Então, ela vai voltar para essa questão do desejo que a gente tanto falou na semana passada. Pode passar, João. Agora é isso. Pode. Oi, gente. Boa noite. Então, fiquei também responsável por falar um pouco sobre essa ideia, um tanto quanto inovadora, e a inovadora da Butler sobre performatividade. Ela começa as discussões dela em problemas de gênero, entendendo o gênero enquanto uma performatividade. E o que isso significaria? Que o gênero ele não parte de uma relação essencializante com o sujeito e também ele não é algo dado e natural, e sim um construto de símbolos, signos, atos, gestos. Pode voltar. Tudo isso que configura o imaginário social, basicamente no contexto ocidental, do que significa ser homem ou ser mulher. E é nesse sentido de pensar o gênero enquanto performatividade que ela retoma um pouco algumas discussões feitas por Derrida, Nietzsche basicamente a partir desses dois filósofos para pensar o quanto de performativo o gênero tem, o tanto de imitação que ele carrega. Ela nesse outro sentido de pensar como o gênero ele é performado,
ela faz algumas distinções entre a categoria sexo e a categoria gênero. Até então, as teóricas feministas, sobretudo, vinham pensando sexo enquanto uma categoria biológica e natural. Então, elas não questionavam muito os sentidos que vinham dessa definição do sexo. Então, elas basicamente pensavam gênero enquanto uma representação cultural, e esse sim tinha a ver com historicidade, temporalidade, relações de poder e tal, mas e tinha essa relação com o gênero, com o sexo, perdão, sendo que esse sexo ele não passava por essas problematizações que nem o gênero passa. Então, Butler ela também inova por retomar e endossar essas discussões referentes ao sexo, pensando também o sexo como uma categoria discursivamente, linguisticamente construída, e também pensando sexo e gênero como, em alguns momentos históricos, se apresentando como a mesma coisa. E que o ser fêmea e o ser macho estava totalmente ligado com essa performance de gênero que vinha posteriormente, que significava essas masculinidades e essas feminilidades. Então, para ela não existe essa distinção natural, cultural, e sim os dois se comportam como culturais, e as significações e a carga de sentidos que vem do ser fêmea e ser macho também possui esse caráter cultural, histórico, político. E ela retoma isso do gênero enquanto um processo dentro de um quadro de possibilidades, por pensar que o ser homem e o ser mulher, sempre nessa oposição binária, está dentro dessa rede de possibilidades da heteronormatividade. Então, não são qualquer conjunto de atos, de símbolos, de signos que tem essa capacidade de ser performado. Ele está restrito nesse quadro de possibilidades, regulamentado pela heteronormatividade, que, como eu falei anteriormente, não é algo totalmente livre e que os sujeitos eles respondem a esse quadro de possibilidades, né, performando o que esse quadro confere nessa correlação corpo-sexuado de homem tem que fazer tal coisa e mulher tem que fazer tal coisa, sempre nessa lógica heteronormativa. E também é importante relembrar algumas coisas que a gente já vem discutindo, que esse quadro de possibilidades é essencial para o sujeito sobreviver culturalmente, digamos assim. Então, não existe uma forma outra de existir, senão dentro dessa binariedade homem-mulher, macho-fêmea, nesse contexto ocidental e moderno, fora dessas possibilidades da heteronormatividade. Então, quem não segue, de certa forma, o que está prescrito nesse quadro de possibilidades, sofre diversos tipos de retaliações. Então, o que a gente pode perceber até com corporalidades dissidentes, sobretudo exemplos que vêm à minha cabeça de mulheres transexuais e travestis, que passam por esse processo de não corresponder a essa relação corpo-sexuado e dentro desses parâmetros da heteronormatividade, e sofrem retaliações severas, né, quanto a isso. E também pensar que sobretudo sobretudo pessoas travestis, muitas vezes não se entendem dentro dessa lógica, desse quadro de possibilidade binário. Ou você é macho desse jeito, ou você é fêmea desse jeito. E sim, mesclam com essas possibilidades e tentam encontrar formas outras de existência política, cultural, que não seja atrelada necessariamente a esses dois polos, que são polos opostos, né? Então, eu já falei, pronto. Outra coisa que é importante retomar nesse sentido de performatividade são as questões relacionadas à tentativa de Butler de construir uma teoria, não sei se a gente pode falar uma teoria feminista, mas uma teoria do sujeito que está deixa eu achar uma palavra, que está essencialmente não, mas está preocupada em construir essa teoria que tem um outro como fundamento, uma teoria que revele mais esse caráter relacional entre os sujeitos. Então, retomando as discussões que a gente fez sobre Hegel e tal, a gente consegue perceber muito disso ainda
quando ela fala sobre questões de gênero e de sexualidade, e de uma forma mais ampla está falando sobre esse sujeito. Então, a questão que eu quero tratar, retomando essa dinâmica do eu e do outro, e dessa teoria do sujeito que está preocupada em enxergar também o outro e essa relação, é perceber como a performatividade ela é dada a partir da citação. Então, ela retoma um pouco as discussões feitas por Derrida sobre citação e pensa isso em níveis sociais, né? Que essa performance, essa performatividade de gênero, ela é uma citação do que já existe. E nesse processo de citação, o sujeito ele não reproduz, não cita algo que estava dado de forma original. Ele reapropria e reexperimenta, como eu botei aqui no slide, essas possibilidades, essas citações. Então, é a partir também dessas falhas no momento da citação, em que o sujeito percebe que talvez ele não esteja correspondendo ao que se espera dentro desse quadro de possibilidades, está citando algo além do que se espera dele, é que é possível entender a agência do sujeito vista como um recurso político, que é algo que Luísa trouxe um pouco a definição do que seria a agência num tópico passado. E é essa agência que é responsável pelas reflexões que ela faz de atos subversivos, atos não subversivos, e todo esse caráter plástico e citacional, de imitação, que o gênero tem. Então, é importante ter essa ideia da citação, de que a gente cita o que de certa forma já é dado, mas a gente também tem a possibilidade, a partir dessa agência política, de encontrar formas outras de citar e performar símbolos, signos, outros gestos e tal, que não necessariamente correspondem a essa noção de corpo sexuado que é dada para a gente, de certa forma. Então, é interessante entender essas questões não como determinismos, mas sim como condicionantes, e que a partir dessa possibilidade de agência, outras formas de existência são possíveis, e a gente percebe isso muito quando a gente vai... a gente percebe esse caráter imitacional e citacional, a imitação da imitação, a partir de artistas drag queens, e também a partir de homens que não performam o que a gente diz, o que a gente entende como masculinidade, ou mulheres transexuais ou travestis e tal, que estão pensando em possibilidades outras. Ainda nesse contexto da heteronormatividade, mas sim tensionando isso. Uma coisa que Butler traz é dessa impossibilidade de subverter criando algo novo. Existem essas possibilidades que, de certa forma, já estão estruturadas, e o X da questão é entender como a gente lida com esse quadro de possibilidades, como a gente escolhe, não sei se é a palavra certa, não sei se ainda é escolher, mas a forma como a gente lida com essas questões e como a gente interpreta, ressignifica, reexperimenta e tal. Eu acho que o potencial político importante nessa ideia de performatividade é entender que a gente pode viver de uma forma mais livre, sem estar necessariamente ligada ao que está determinado nesse quadro, nessa relação corpo-sexuado. Então, eu acho que ela tenta desessencializar essas questões relacionadas ao gênero para cada pessoa consiga viver de uma forma mais confortável e, enfim, gozar de uma existência política mais livre, assim, mais confortável mesmo. E para finalizar, esses fenômenos que são performativizados, eles garantem a sobrevivência cultural do sujeito, que todas as questões é uma grande questão para ela também, e a gente também pode observar isso no cotidiano da gente, de como tudo está estruturado nessa ideia binária de corpo sexuado, de coisas de homem, coisas de mulher, e como essa questão do sexo e do gênero é algo extremamente recorrente em diversas situações que a gente experiencia socialmente. Então, ela fala em sobrevivência cultural do sujeito nesse sentido. E outro ponto também que eu acho que aqui no livro de Sally ela vai retomar mais à frente, é a questão de como tudo isso
se comporta como uma verdade, mas também o que motiva o sujeito a corresponder a esses quadros de possibilidades, de responder a esses padrões. Então, ela retoma também a interpretação que eu acho que, eu não sei se é Derrida ou Deleuze, faz de um conto de Kafka, e ela reflete também um pouco sobre essa possibilidade do sujeito, essa necessidade também do sujeito de corresponder ao que se espera dele nesse sentido performativo do gênero. Ela tenta ir atrás também dessas motivações e porque é uma necessidade tão forte para os indivíduos. Pode passar. É Luísa agora. Eu acho que caiu. Caiu, foi? Dela. Então, vê aí, Rebeca, o que rolou. Bate aí na porta do quarto dela. Pergunte. Ai, tô quase chamando pra ela vir apresentar pelo meu mesmo. Voltou. Desculpa, esse computador tá todo crequelento. Então, voltando ao Oscar, Butler, ela vai falar que não existe identidade fora da linguagem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema da identidade um pouquinho mais à frente. Mas, basicamente, ela vai fazer uma crítica à construção do que é identidade para o cartesianismo, para a filosofia moderna, e vai ir contra essa distinção, essa dualidade entre corpo e alma, que é criada pelo cartesianismo. Assim como existem outras filosofias, filosofia africana, ela fala também, ela traz o corpo e a alma de forma juntas, não tem muito essa questão que existe no cartesianismo. E ela vai fazer vários processos de desconstrução. Ela vai, assim como Foucault, contestar a doutrina da internalização. Ela vai considerar que a lei, que não existe um interior do gênero, então ela vai existir uma inscrição no corpo, que é chamada de estilização corporal. Essa doutrina da internalização é exatamente o que Foucault vai contestar, que são os sujeitos formados pela internalização dentro das estruturas disciplinares, e a lei, ela, segundo Butler, ela não é literalmente internalizada, mas ela vai ser incorporada. Mais uma vez, o que a gente falou semana passada. E também tem uma questão que Sally vai trazer, que é a questão da performatividade linguística e a encenação. Ela vai dizer que, às vezes, essa questão da paródia e da drag dá uma impressão que é um ator, que é um fazedor por trás é um ator fazedor. Então, dá para fazer uma crítica aí que, mais na frente, Butler vai fazer uma análise em Bodies That Matter sobre isso e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Passa aí, por favor. Então, retomando um pouco do que eu já falei no tópico sobre performatividade, as drag queens, elas são uma importante manifestação artística para Butler começar a pensar, não sei se começar a pensar, mas ajuda a embasar os argumentos dela do caráter imitacional e citacional do gênero, né? Que as drags, elas representam a imitação da imitação do gênero. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente
para pensar um pouco sobre... Para pensar um pouco esse caráter imitacional, como eu falei diversas vezes no tópico anterior. E outro ponto... Desliga aí o microfone, Luísa. E outro ponto importante que isso ali, no caso, traz e que acaba sendo uma crítica a essas teorizações de Butler é do caráter subversivo ou não da... Caiu também, foi? Não. Travou, foi? Foi. Voltou? Bastante. Voltou. Então, outra coisa que a gente tem que retomar é que Butler entende toda manifestação de gênero enquanto uma paródia de gênero. E um ponto importante para ela é entender em qual medida essa paródia de gênero é subversiva ou não. Vocês estão me escutando ou está travado? Vocês estão todos travados aqui na minha... de boa. Então, essas discussões sobre o caráter paródico de gênero. Então, é um ponto importante para Butler, e uma crítica que Sally faz, em qual medida é interessante, teoricamente, filosoficamente, politicamente, sair delimitando o que é subversivo e o que não é subversivo. Então, esse é outro ponto que ela traz no texto e que é bastante interessante para a gente pensar mais nos dias atuais o que representa uma pessoa que está performativizando algo que não se espera dela em termos políticos, o que representa essa pessoa na rua, em espaços outros que a gente também não espera que essa pessoa esteja, justamente por ela fugir por ela fugir da heteronormatividade, digamos assim, e performativizar e realizar uma paródia de gênero diferente do que a gente espera. Isso é uma coisa que Butler retoma nos estudos mais recentes dela, principalmente no livro Corpos em Aliança, o poder da performatividade de gênero desses corpos que a gente classifica enquanto objetos em espaços públicos, em praças e manifestações. Então, ela retoma também essa discussão da performatividade e traz mais forte ainda essa noção do corpo material, né? O que ele significa materialmente em um espaço público, digamos assim. Isso também retoma também umas críticas que vinham sendo feitas a ela justamente por não discutir tão fortemente o potencial político e material do corpo, né? Ela discutia mais linguisticamente, discursivamente, e nos trabalhos mais recentes dela, ela traz essa questão material do corpo. Então, para finalizar, isso que eu acabei de falar, fecha essa ideia da performatividade vista enquanto um recurso político. Eu acho que agora é a Luísa que vai falar um pouco sobre identidade e desconstrução, né? Volta aí, por favor, JV. Obrigada, viu? Então, Butler, ela busca no meio, na obra inteira, acho, ela tem um processo de desconstrução muito forte. Eu acho que o pessoal que fez a página Quebrando o Tabu claramente deve ter lido Butler, porque ela vai desconstruindo tudo que ela vai lendo em todas as construções modernas e cartesianas, ela vai sair desconstruindo tudo. E uma dessas coisas é a identidade. A identidade, ela é construída como uma coisa fixa. E Butler, ela vai contra isso. Não só Butler, tem muitos estudos que, inclusive na área da decolonialidade, que vem falando sobre isso. Como é que a gente vai falar sobre um sujeito? Um sujeito que ele tem várias não sei, fugiu a palavra, mas é um sujeito fluido se a identidade ela é tratada como uma coisa fixa e imutável. Não tem como você fazer isso, ela vai desconstruir isso. Ela vai
seguir um caminho que Derrida fez com a questão do significante e do significado. Ela vai desmontar isso, mas não há um desmonte apenas, você tem que ver como uma desconstrução. Ela vai pegar aquilo que está na sociedade, aquela noção, e vai mudar aquilo, vai trazer uma nova leitura sobre aquilo. E essa leitura sobre a identidade, a partir de corpos fluidos, o gender fluid, ela vai trazer uma novidade para esses estudos. E para você ler Butler, você tem que ter essa noção de que a identidade, ela não é mais só aquela identidade construída pela razão cartesiana, é uma identidade que ela é mutável, ela é fluida, e os corpos são fluidos, não existe mais, ela pensa na questão além do binarismo, ela vai pensar em corpos trans, corpos em gênero, o homem, a mulher, e para além disso, e é basicamente isso. Então, eu acho muito importante pensar essa questão da desconstrução em Butler exatamente por isso, porque o conceito de identidade, até para você, nos movimentos sociais, ele vem sendo muito, acho que não deturbado, mas ele precisa ser recolocado, o que é identidade. Inclusive dentro da militância, a gente fica problematizando algumas coisas que não precisam ser problematizadas, mas precisam ser vistas de uma nova forma, precisa ser vista com um novo olhar. E é basicamente isso que Butler vem trazer. Pode passar o slide. Pronto, então nessa última sessão do livro, Sally traz o problema com o problema de gênero. E eu acho que uma das críticas fundamentais que Sally pontua é que muitos teóricos e teóricas, eles fazem uma leitura totalmente literal do que seria essa performatividade. E justamente eles reforçam essa discussão sobre existir ou não um ator por trás dessa performance. E Sheila Ben-Habib, ela faz uma das críticas mais contundentes em relação a isso, pensando também um pouco do caráter, não sei, fraco de reivindicar um não sujeito, um não fazedor por trás desses processos de identidade, por trás desse processo de performatividade de gênero. Então, para ela, acaba se configurando como um problema justamente por ela retomar essa leitura literal da ideia de performatividade e confundir com a ideia de performance, que entende um ator, um fazedor por trás do ato. No caso Butler, como a gente já viu diversas vezes, ela recusa essa ideia e faz uma distinção contundente entre performance e performatividade, por ela não considerar um sujeito fazedor por trás do ato performativo, né? Então, eu acho que é importante retomar um pouco isso, e na realidade da gente brasileira e tal, tem a crítica que Ângela Figueiredo faz às discussões sobre a identidade e o essencialismo. Como Luísa falou um pouco antes, existe um problema bem forte para Butler do caráter excludente da criação de identidades. Então, ela faz diversas críticas ao que a gente pode entender enquanto o essencialismo estratégico por parte dos movimentos sociais, e percebe também a criação dessa categoria identitária como uma ferramenta de exclusão, porque, mais uma vez, muitos movimentos, eles, na tentativa de encontro a uma categoria que reduz essa experiência, que limita, criam novas categorias também que limitam essas experiências e criam diversos critérios para enquadrar ou não sujeitos nessa categoria identitária que tantas pessoas já reivindicam. Mas, no contexto da gente brasileiro, Ângela Figueiredo, ela retoma como, por exemplo, a auto-identificação enquanto homens negros ou mulheres negras teve um papel no sentido de despolitizar essa identificação muito forte aqui no Brasil. É algo muito pensado, inclusive, a partir das questões das tentativas de mestiçagem, da tentativa de embranquecimento da população brasileira, diversas formas de fazer com que sujeitos que hoje a gente entende pertencentes a essa categoria negro,
se identificassem enquanto tais e reivindicassem alguma melhoria política em relação a isso. Então, ela retoma algumas questões que a gente pode perceber até no imaginário social da gente de identificar pessoas negras como moreno cordijão, mulato, moreno claro e tal. Ela traz um dado que, antes do movimento negro unificado, sobretudo, empreender uma tentativa unificada dessa categoria negro, que engloba pretos e pardos, era muito difícil. Existiam mais de 300 auto-identificações que hoje a gente entende como identificações de pessoas negras. Então, por um lado, Butler critica essa noção de identidade como algo que, para ela, é limitante e pode ter consequências negativas do ponto de vista político e social. Para Ângela Figueiredo, é uma questão extremamente importante, justamente por ser Vitor? Vitor? Dessa vez só não travou, como caiu, né? Alguém está ouvindo ele? Não, travou mesmo. Pegou? Agora voltou. Voltou? Eu parei em qual parte, Fernando? Eu estava falando de quê? Estava falando terminando a crítica que você estava desenvolvendo dela. Ah, pronto. Então, para Ângela Figueiredo, existia um ganho político muito forte dessa criação identitária enquanto negro, ainda que nessa possibilidade entre preto e pardo, em oposição a essa outra categoria branca, ainda assim nessa lógica binária, mas que teve diversos ganhos. E a invocação de recursos essencializantes e identitários, digamos assim, no discurso, é também importante para o processo do processo de sobrevivência cultural mesmo de sujeitos que hoje a gente entende enquanto negros. Eu acho que diversos autores e autoras retomam essa importância da autoidentificação, do empoderamento. Por exemplo, Patrícia Hill Collins trabalha muito com essa ideia de autodeterminação e autoidentificação, justamente para ir de encontro aos estereótipos que recaem sobre homens e mulheres negros. E também Ângela Figueiredo retoma essa discussão, justamente o que significa, por exemplo, para uma mulher negra que, a partir do momento que ela passa pela transição capilar, digamos assim, que pode ser entendido como algo essencializante por causa do cabelo e tal, quais reverberações políticas e sociais desse rito de passagem, por assim dizer. Então, por um lado, pode ser perigoso esse essencialismo estratégico, mas, por outro, pode dar muito certo e pode ter reverberações extremamente positivas, como são os casos que a Ângela Figueiredo retoma nesse artigo dela, que é intitulado Carta de uma ex-mulata a Judith Butler, justamente por ela tratar dessa transição, de se identificar como uma mulata para uma mulher negra. E somado a isso, Butler retoma, em contrapartida, uma tentativa de sugerir outra coisa, além do essencialismo estratégico, uma possibilidade de organização política que tenta entender, fazer alianças a partir de pautas em comum, e não pautas relacionadas diretamente à identidade. Tem um artigo que eu acho que eu vou botar aqui depois, da professora Mariana Fischer, que ela retoma alguns dos casos de sucesso, a partir da leitura de Butler e da reinterpretação dela, de alianças de coalizão que deram certo, e também alguns exemplos no contexto brasileiro, de questões e mudanças políticas e articulações que foram pautadas em coalizões e não em recursos e elementos identitários e essencializantes. Então, é isso que eu tinha para falar, Heloísa. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Luísa. Eu coloquei aqui no chat um texto da Ângela Figueiredo que eu acho muito bacana, e esse texto que Vitor se referiu sobre essa carta dela para Judith Butler. Bem, a princípio, eu queria destacar com vocês o quão complexo é essa leitura da Butler sobre
esse processo complexo que a Butler tenta construir para explicar essa noção de performatividade, de sexo, de corpo. Só para a gente pegar aqui, a gente está falando de uma obra introdutória à teoria dela, mas que só nessas pequenas páginas, nessa pequena passagem, né, a Sara Sali argumenta que, para a gente conhecer a fundo o que é que a Butler quer nos dizer enquanto sendo performatividade, sexo, corpo, gênero, ela vai fazer um diálogo, né, direto com a Júlia Kristeva, que é essa crítica literária que ela cita muito ao longo de Problemas de Gênero, com Michel Foucault, que é um dos principais, né, diálogos que ela trava ao longo da obra dela, para pensar o caráter discursivo do gênero. Ela constrói aqui um diálogo profundo, né, como o Vitor mencionou, com o John Austin, que formula essa ideia da teoria dos atos de fala, e ela também faz um diálogo direto com o Jacques Derrida, no que concerne a reflexão da filosofia da desconstrução, ou sobre o pensamento da desconstrução. Mas eu queria ressaltar aqui para vocês algumas menções que são feitas pela própria Sali, mas que, para mim, ainda são pouquíssimo exploradas dentro da obra da Judith Butler, que é a relação que ela tem com uma teórica feminista dos anos 60, chamada Monique Wittig. Esse Wittig é W-I-T-T-I-G, Wittig. A Monique Wittig vai construir, já naquele período, o que a gente vai, né, conhecer depois como sendo o principal marco do pensamento lésbico, né, e do pensamento feminista. Por quê? A Monique Wittig argumentava, dentro da sua produção, já naquele período, sobre essa possibilidade de existência de um corpo que não mantém relação necessária com a sua inscrição cultural. Aquela pergunta que Luísa fez no início aqui para a gente, né, de que existe um corpo físico anterior ao corpo visivelmente percebido, a própria Butler já nos diz que isso é uma questão impossível de responder. Agora, o que a gente precisa compreender nós temos duas possibilidades aqui. Uma delas é compreender que esse corpo social marcado por um gênero e por um sexo cultural e socialmente, né, construídos, né, demarcam o que é esse sujeito. Isso é uma possibilidade. Ou nós temos uma outra possibilidade, que é dizer que, ou afirmar que esse corpo é construído a partir de diversos atravessamentos discursivos que não se restringem a essa inscrição cultural que nos demarca, que nos acompanha ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vida. Então, percebam que o que a Butler quer, pessoal, com esse argumento dela, é dizer o seguinte: existe uma possibilidade de figurar o gênero e o sexo para além das inscrições culturais, né, que demarcam a nossa existência. E ela faz, junto disso, né, uma outra denúncia, digamos assim, né, de que todo corpo é construído a partir de um processo de exclusão e de abjeção. Vou repetir, tá? De que todo corpo é construído a partir de um processo de exclusão ou de abjeção. A Butler quer argumentar com a gente essa ideia, né, dos corpos abjetos ou da exclusão desses corpos, para nos dizer que essa exclusão, esse processo, né, de construção desse estigma, dessa abjeção, é a prioristicamente construído
a partir do momento que esse corpo nega ou foge a uma matriz, né, que ela vai chamar de matriz heterossexual, né, dessa matriz compulsória do gênero, que rechaça, que não permite que sejamos ou que possamos existir de forma não binária. Vocês perceberam a quantidade de conceitos que eu falei em uma única frase da Butler? São muitos processos de encadeamento das ideias dela, né, que no final das contas nos levam a compreender isso. E ela vai fazer essa denúncia do que ela chama, né, dessa matriz heterossexual, pessoal. Inclusive, né, eu comentava isso hoje de manhã, numa pequena reunião que eu tive com o Vitor e com a Luísa, para discutir um pouco da apresentação deles, né, de como na página 88, se vocês me acompanharem aí, ela vai dizer que a própria ciência é determinada por essa matriz heterossexual. E aí ela usa um exemplo aqui, né, a Sara Sali, para se referir a Butler, de como a pesquisa científica ajusta determinados padrões dessa determinação sexual para explicar a carga cromossômica que determina essa noção de macho e fêmea. Mas ela diz mais do que isso. Ela não quer apenas denunciar o caráter gendrificado do discurso científico. Ela quer nos dizer, pessoal, que a filosofia moderna, como a Luísa mencionou, né, o pensamento moderno foi todo ele estruturado a partir dessa separação dicotômica entre sujeito e razão, né, entre sujeito e realidade. E isso é muito útil para Butler, porque ela consegue identificar, dentro dessa lógica, né, cartesiana, racionalista de construção dos sujeitos, o argumento que ela precisa para afirmar por que é esse par, né, que ela chama esse par sexo-gênero, é sempre tomado numa perspectiva da heterossexualidade. Sempre, sempre. Então, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, quando a gente está fazendo essa discussão, né, mais queer, porque a Butler não está falando, ou ela não está interessada aqui, em discutir sobre corpos no sentido literal da discussão. Ela está interessada em discutir como é possível fabricar, como é possível produzir um outro argumento sobre as questões de gênero, sobretudo sobre as questões de gênero, a partir da abjeção. A partir da abjeção. Então, percebem por que ela é tão interessada, né, nas discussões sobre travestilidade, transexualidade, drag queens, porque para ela, e aí eu já vou introduzir uma próxima questão que é importante a gente demarcar dessa passagem, que é essa perspectiva paródica do gênero. Essa perspectiva paródica do gênero, né? Eu diria que, para quem estuda gênero, para quem estuda teoria queer, para quem estuda filosofia da diferença, esse conceito de paródia é, para mim, um dos principais booms desse debate. Por quê? Porque nessa perspectiva paródica do gênero está o debate, né, extremamente difícil de ser construído sobre performatividade e performance, que é onde eu quero chegar, mas está também essa capacidade, né, fluida, como Luísa mencionou, contestatória de determinadas matrizes do pensamento. Por quê? Na parte final do texto, né, como o Vitor mencionou, a Sara Sali apresenta uma crítica que é muito dura, feita a Judith Butler, pela Ceylan Ben-Habib, né, que é uma teórica uma americana, filósofa, estudiosa das teorias do reconhecimento, extremamente feminista, né, que
faz uma certa denúncia da produção da Judith Butler. Tem, inclusive, uma brincadeira de uma série de cartas que elas trocaram uma com a outra, né, uma refutando essas premissas, para basicamente argumentar o seguinte: a Célia Berhabib diz que essa perspectiva, né, butleriana da construção do sujeito, da construção do gênero, levaria a uma certa, né, uma perca de referencial, né, uma perda de referencial no que concerne entender a figura desse... as cartas dão um livro, Antônio, com certeza. Mas a Berhabib, ela quer dizer para Butler que, de certo modo, essa proposta dela, performativa, crítica, fluida, pode levar, no sentido literal da crítica, a uma perca desse referencial, né? Inclusive para pensar esses sujeitos queer. Só que aí eu queria lançar um outro aspecto para pensar aqui com vocês, que é o seguinte: a Butler, e aí eu entendo, né, beleza, né? Eu entendo que, na verdade, a Butler, ela está interessada, pessoal, em nos apresentar o seguinte argumento: existe no gênero, ou a partir do gênero, uma potência de ficção da existência. Existe uma condição na qual, né, esses discursos que constroem corpos, gêneros, sexos e assim sucessivamente, podem ficcionar, no sentido literal da palavra, outros processos de agência. E aí é um outro conceito que eu gostaria de demarcar aqui para vocês. Está lá na página 89, onde desculpe, a Sara Salida, estou me perdendo na quantidade de autores aqui. Na página 89, né, a Sara Salih, ela vai dizer o que é exatamente o conceito de agência para a Judith Butler. Só que, pessoal, esse conceito de agência que a Butler está querendo, né, apresentar, nada mais é, na minha leitura, tá? Agora sou bem eu falando, a releitura que ela propõe, sobretudo, da obra do Foucault, no que concerne essa possibilidade de deslocar o sujeito, né, do gênero, das instituições para as práticas sociais. Deixa eu falar de uma outra forma, né? A Butler, ela está querendo nos dizer que discursivamente, existem diferentes processos, né, de construção desse sujeito que o condicionam a determinados aspectos, mas que a possibilidade de subvertê-los está justamente nos fins políticos do gênero. Esse fim político se dá justamente a partir da agência. Né? E por que é que eu digo isso? Né? Como Luísa e Vitor mencionaram, essa obra, né, Bodies That Matter, ou Corpos que Importam, da Judith Butler, é quase como se fosse um prólogo do Problemas de Gênero. Por quê? A Butler reconhece nessa obra, pessoal, muitas lacunas que, porventura, né, muitas pessoas identificaram isso na obra dela, lá em Problemas de Gênero. E uma das coisas principais, né, que percebam que a própria Sara Salih já menciona aqui, é de que não existe possibilidade de agência, ou seja, não existe possibilidade de internalizar essa lei que condiciona a minha existência, ao mesmo tempo que eu tento subvertê-la. Não existe essa possibilidade de agência sem a possibilidade de um corpo político. Por quê? Porque as perspectivas de agência, elas não se dão apenas a nível discursivo, como a Butler argumenta até muito literalmente em Problemas de Gênero, pessoal. O que
a Sara Salih está querendo relembrar aqui para a gente a Butler meio que assina uma carta, né, quase que como um pedido de desculpas nessa outra obra, né, Boris That Matter, ou como foi traduzido para o português, né, Corpos que Importam. Ela assina meio que uma nota a partir desse livro para dizer o seguinte, existe um processo de atravessamento discursivo desses corpos, né, ou seja, a linguagem é constitutiva dessa performance de gênero, mas não é só isso, né? Existe algo a mais que faz com que esses corpos, né, sejam, em maior ou menor medida, mais afetados, mais atravessados, mais condicionados por essa narrativa de poder que é exercida, né, discursivamente sobre eles. Então, vocês conseguem me acompanhar? Respondam mais ou menos aí pelo chat, se você está mais ou menos claro para vocês, mas o que eu gostaria que vocês compreendessem bastante a partir dessa noção da Judith Butler é que a ação política precisa ser relevada nesse processo, ao passo que eu também preciso compreender esses processos discursivos de construção desses corpos. Isso é muito potente, pessoal. Muito, muito, muito potente. Quando a gente pensa, por exemplo, né, vou fazer aqui um outro salto, mas depois eu volto, tá? A leitura que ela faz sobre as drag queens é atestando, reconhecendo que existe na construção filosófica ocidental em torno do gênero um problema a ser resolvido, que são esses corpos que não estão atrelados ou que não estão condicionados a uma estrutura, a um matriciamento construído a partir da heterossexualidade. E aí eu queria voltar lá para a página 89, se possível que vocês me acompanhem por aí, que é onde ela vai tentar, mais ou menos, né, a partir dessa citação que a Sara Salih faz do Problemas de Gênero, dizer o seguinte, é muito poético isso aqui, né, que ela diz o seguinte, que gênero não é algo que somos, é algo que fazemos. Essa noção, né, pode puxar uma setinha aí do lado e lembrar disso, é a leitura da Butler sobre a teoria dos atos de fala do John Austin. O John Austin, um linguista, uma pessoa do campo dos estudos da linguagem, construiu essa noção de atos de fala para justamente tentar explicar o caráter discursivo linguístico de determinadas práticas enunciativas. Como eu disse, ele é um cara lá da linguagem. O que é que a Butler pega dele, minha gente? Ela pega essa noção dos atos de fala, né, do discurso, para afirmar que essa performance, que necessariamente não é um ato, né, porque, né, eu não preciso necessariamente performar meu gênero, no sentido da prática, essa performance é, ao mesmo tempo, um processo linguístico, um processo narrativo de construção desse sujeito. E aí eu faço de novo aqui um parêntese para dizer o seguinte, né, para quem está nesse processo de aprofundamento, para quem está nesse processo de compreensão desse debate sobre gênero, corpo, sexo, precisa obrigatoriamente conhecer um pouco, óbvio, a partir da Judith Butler, né, precisa conhecer o mínimo possível dessa teoria, chamada de teoria dos atos de fala, para que se possa alcançar um pouco essa dimensão que a Butler vai falar, e ela vai tentar distinguir, né, o que é esse corpo natural, que
que é inscrito culturalmente, e o que é esse corpo discursivo, o que é esse corpo que existe e não existe, né? Que performa e atua, né? Ou seja, existe um limbo discursivo nessa proposta da Judith Butler que a gente não vai compreender apenas a partir da sua leitura. A gente precisa compreender também o que o John Austin menciona sobre essa perspectiva dos atos de fala. Pois bem, na página 90, me acompanhe aí, por gentileza, é onde Luísa fez uma inserção muito interessante sobre isso, e Vitor, de certa maneira, também, mas eu queria retomar um pouco aqui com vocês, que é onde ela vai falar dessa formulação de uma identidade a partir do debate que ela faz com o Nietzsche, né? Se Neto depois puder contribuir com alguma coisa nesse sentido, Antônio também, né? Eu acho que seria interessante. Mas o que é que a Butler quer necessariamente construir a partir dessa expressão, né, ou desse propósito nietzschiano do que seria o agente, do que seria o sujeito? O que a Butler quer argumentar nesse processo, pessoal, é que a performance ela é contestatória da própria noção de sujeito. É onde ela é denunciada, né, denunciada com várias aspas assim, de que ela estaria negando a existência desse sujeito, de onde ela estaria negando esse sujeito que, queira ela ou não, existe e performa. O que a Butler está querendo, na verdade, pessoal, é fazer uma crítica a partir da noção nietzschiana de sujeito a esse eu, a essa identidade. Então, a crítica da Judith Butler à noção de identidade é extremamente potente porque ela tenta refutar, como Luísa bem colocou, de que exista um único significante, de que exista um único signo, de que exista um único referente responsável por construir esse processo de identificação social desses corpos. Eu vou utilizar aqui um exemplo, né? Ilse está por aqui, ela faz um trabalho, algumas pessoas até viram a apresentação do resultado de um PIBIC que ela desenvolveu, né, estudando a Butler, mas com recorte sobre arte. Percebam que, nessa lógica, a arte ela tem significado, ela tem sido traduzida como um processo de desconstrução, de deslegitimação dessa categoria fixa da identidade. Porque, ao mesmo tempo que você não tem nessas produções um corpo natural evidenciado, você tem um processo de construção de subjetividades que, querendo ou não, estiliza, demarca, constrói uma sequência de atos, aqui representados pelas obras de arte, pela arte em si, sobre o sujeito que está por trás desse processo artístico performando, percebe? Então, é como se nós estivéssemos aqui cogitando que existem frestas, janelas, né? Eu não sei se vocês têm... Sim? Travou. Vocês me ouvem? Agora sim. Fernando, vocês ouviram mais ou menos? Você falar de frestas e janelas, e aí depois você sumiu para mim. Não sei se para todo mundo foi assim. Tá. Então, o que eu tava comentando, Rita, é que dentro desse processo, né, de projeção, agora vocês estão me ouvindo, né?
Tem um joinha aí. Certo. Beleza. Então, percebam que o que a Butler está querendo argumentar com a gente, pessoal, é que existem diversas formas de ampliar esse corpo discursivamente construído. Isso é fantástico, né? Porque a gente está discutindo o seguinte paradigma aqui. No direito, na sociologia, na antropologia, na educação, nas diversas pesquisas desenvolvidas no campo das humanidades, a Butler quer nos mostrar que a discussão sobre questões de gênero, a discussão sobre como esses corpos são construídos nas diferentes esferas sociais, seja nos movimentos sociais, na escola, no judiciário, na arte, onde quer que seja, a leitura que é feita sobre isso, ela precisa estar atenta, não necessariamente à construção identitária desse sujeito, ou das possibilidades de existência desse sujeito. O que a Butler está querendo nos argumentar é que a gente precisa estar muito mais atento às amplificações desse corpo. Por exemplo, como eu mencionei aqui, nas produções artísticas. Mas a gente poderia estar falando aqui de narrativas de mulheres que militam em movimentos sociais, a gente poderia estar falando de narrativas de pessoas que estão inseridas em diferentes órgãos públicos, né? Desde o judiciário, a escola, o sistema de saúde, sobre esses corpos, porque percebam, são diferentes formas, né, na música, em diversas maneiras. São diferentes narrativas que, para Butler, são responsáveis por, em maior ou menor medida, ampliar ou tornar esses corpos abjetos. Tornar esses corpos, excluir esses corpos desses espaços. Então, a crítica da Judith Butler às questões sobre identidade, pessoal, lembrem-se disso, é uma crítica não só ao essencialismo da noção de sujeito, mas é uma crítica que precisa vir acompanhada da leitura sobre como esses corpos são construídos. Vocês lembram quando a gente mencionou, e quando a Sara Sali menciona isso num dos capítulos passados, né, de que a Butler ela está interessada numa genealogia dos corpos? Vocês lembram disso, quando a gente comentou num capítulo passado? É extremamente Foucaultiana essa ideia da Judith Butler, mas lembrem-se disso. A crítica à identidade a partir da filosofia da diferença, da teoria queer, ela não é potente, ela não serve se ela não vier acompanhada de uma crítica sobre como são constituídos esses agentes, sobre como são constituídos discursivamente esses corpos, esses gêneros e o próprio sexo. Por incrível que pareça, né, a obra do Foucault, do Vigiar e Punir, uma das obras mais conhecidas do Foucault, né, como lá na página 92, vocês me acompanham aí, né, é onde a Butler vai encontrar esse argumento dessa estilização, né, para propor essa estilização do gênero ou uma figuração fantástica do corpo. Uma figuração fantástica do corpo. O que ela está querendo nos dizer com isso, pessoal, é que o corpo gendrificado não pode ser separado dos atos que o constituem. E vice-versa. O corpo gendrificado não pode ser separado dos atos que o constituem e vice-versa. Essa ideia da Judith Butler, ela vai retomar, sobretudo, a partir dessa noção de desconstrução no Derrida. Isso aí já dá
uma dissertação de mestrado, um trabalho de TCC, uma tese de doutorado, retomar esse diálogo Butler-Derrida. É um diálogo muito intrincado, porque a obra do Derrida não é uma obra fácil. Eu tenho um livro aqui que eu gosto bastante dele, que depois vocês podem até tentar procurar, não sei se dá para ver. Chama Jacques Derrida, Pensar a Desconstrução. E aí esse livro é uma compilação de ensaios organizada, né, por um professor lá da Federal de Minas Gerais, onde ele constrói uma série de capítulos sobre essa ideia do que é a desconstrução em Jacques Derrida. É um livro, chama Evandro Nascimento, o nome desse professor. Muito, 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 muito bacana. Então, e agora, já finalizando os meus comentários, eu acho que eu já falei demais, eu gostaria que vocês pensassem, né, para além da paródia drag queen que a Butler menciona, que outros exemplos é que a gente tem, que a gente pode vislumbrar, que a gente pode vivenciar, né, no sentido da experiência, essas desestabilizações de gênero. E a Butler, ela faz uma crítica muito forte, né, nessa passagem. Na página 95, inclusive, a Sarah Salih vai retomar duas passagens do livro lá do Bodies That Matter, ou do Corpos que Importam, sobre o que ela chama desse entretenimento hétero de luxo. Vocês acompanharam essa na página 95, no final desse capítulo, desse parágrafo grande, né, ela vai situar alguns exemplos em que a Butler faz uma crítica muito grande e muito contundente, né, o que ela vai chamar desse entendimento hétero de luxo, que seriam justamente essas performatividades de gênero que na prática se dizem, né, contestatórias, mas que só servem para reforçar essas distinções de macho e fêmea, masculino e feminino, gay e hétero. Né? É uma crítica muito, muito forte, e ela está querendo nos dizer que nem toda performance de gênero ela é de fato contestatória. E nem toda performance, né, que se diz em Gênesis, né, insurgente, tem essa característica. Né? Para que a gente também não acredite, caia nesse conto, né, de que tudo pode ser explicado por uma simples performance que se diga contestatória. Bem, eu vi que Neto está inscrito e as demais pessoas podem também se inscrevendo ou formulando suas questões aqui pelo chat para Vitor, Luísa e eu tentarmos respondê-los. Neto? Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Veja, minha pergunta, eu acho que ela pode ser relacionada tanto ao pessoal dessa semana, quanto ao pessoal da semana passada e outros que estudam Butler aí que estejam na videochamada. Eu acho que a parte mais interessante dessas apresentações, para mim, dessas subseções, foi a última parte, porque se fala dos críticos a Butler, e para mim surgiu uma dúvida muito pertinente. Na subseção, o problema há uma descrição de Salih sobre as críticas de William e eu acho que é Harrison e outros, né, onde Butler faz leituras idiosincráticas ou descontextualizadas de Freud, né? Tanto o pessoal dessa semana quanto da semana anterior, eles podem responder para mim sem problemas, eu vou até colocar as perguntas aí no chat. E o que acontece, né? Essa leitura descontextualizada ou idiosincrática
de Freud, ela realmente acontece na obra de Butler, feito esses críticos dizem. Uma segunda pergunta é, caso seja real essa aplicação, isso é um modo, entre parênteses, um método, entre aspas, do empreendimento filosófico de Butler. Aí eu trago como exemplo o Gilles Deleuze, que ele faz essas apropriações descontextualizadas de propósito, né? Porque ele faz uma analisação filosófica. Aí esse é um método, um empreendimento dela. Ou um simples erro, entre aspas, da interpretação freudiana. São essas três as minhas perguntas. Vou copiar e colar e colocar. Certo, Neto. Vitor, Luísa. O senhor pode começar a responder, professor. Neto, eu vou tentar desenvolver aqui uma ideia que eu acho que é muito mais opinião do que propriamente resposta, tá? Eu acredito que isso que você, né, argumenta a partir dessa crítica que é feita a Butler, ela decorre muito mais dessa grande coxa de retalhos que ela constrói dentro das discussões dela. Né? Se a gente for observar, por exemplo, né, a quantidade de autores que eu mencionei aqui no início da reunião, que ela se remete, que ela utiliza para, numa passagem, né, sobre conceitos bastante específicos, citar assim, tanta gente, se referir a tanta gente, isso pode, no fundo, causar essa ideia de que, por ela não ser uma filósofa tão pura, vamos dizer assim, nesse sentido, de manter um argumento mais autoral, em vez de fazer essas retomadas, eu acho que sim, isso pode ser lido como quase como uma apropriação indébita, né, desses autores e autoras. Agora, se a gente fizer uma outra leitura diametralmente oposta, em que a gente considere a leitura que a Butler propõe como uma possibilidade de elo, uma possibilidade de encontros, uma possibilidade de conexões entre essas diferentes matrizes, mas não apenas isso, né? Como você menciona, com um outro olhar, com um outro empreendimento filosófico sobre eles, aí eu acho que a gente está falando de uma outra Butler, né? De uma Butler que quer fazer um processo interpretativo deslocado de determinadas matrizes filosóficas. Né? E quando eu digo de determinadas matrizes que constroem essa escrita, vamos dizer assim, puritana, né, dentro da filosofia. Né? Assim, eu acho que essa crítica que é feita a ela sobre essa apropriação errônea ou incompleta ou inconsequente do Freud, de certo modo, ela faz até um certo sentido, né? Porque eu acho que ela não desenvolveu, de fato, dentro da obra dela, tão a fundo como sobre outros autores, essa dimensão. Acho que ela até desenvolve mais a relação dela com a psicanálise, com o Lacan, do que propriamente com a parte freudiana, né? Como a gente viu, isso foi um tópico muito endereçado por ela naquele debate sobre o sujeito de desejo, né? Rita, bem, não sei se eu te respondi, Neto. Neto? Ok. Vitor, você quer acrescentar alguma coisa daquela questão da Ângela? Quero não, professor. Beleza. Maria Rita, tu queres fazer essa tua questão para a gente tentar... Beleza, Luísa. Para a gente tentar dialogar? Eu queria saber, assim, se eu posso aproximar e articular, de certa maneira, o conceito de performatividade dela
com o conceito de aparência na dimensão estética, no sentido em que o corpo se constitui enquanto aquilo que se percebe. Eu uma acho. dimensão mesmo. Eu acho que, agora, é importante que você, talvez, né, gaste algumas tintas na... Desculpa, eu te interrompi, tu tinha terminado? Sim, pode falar, que aí qualquer dúvida que eu tenha a mais, eu vou acrescentando. Tá, beleza. Mas eu acho que sim, que você pode fazer isso, mas é que eu acho que vale a pena depois você explicar o que é que você, né, entende enquanto aparência, para que não fique relacionado a essa sua ideia, né, desse corpo, dessa dimensão estética enquanto um processo de construção a partir da aparência, apenas com o que é visível. Porque senão a gente pode incorrer em outro essencialismo, Rita, que é argumentar no sentido de que, porventura, esse corpo é apreendido apenas a partir do visível, do olhar, percebe? Sim, a dimensão que eu tento dar à aparência seria mais ou menos aquela ideia de dinâmica, né, entre forma e substância. E aí seria, sim. por exemplo, uma possibilidade que eu veria para pensar a arte enquanto amplificação desse corpo, né? Porque também é estética, é a aparência nesse sentido. Para mim é um argumento ultra mega possível, né? Eu acho que talvez valha a pena você tentar empreender. Óbvio, eu sei que você faz uma discussão muito mais marcada pelas questões de gênero, mas de tentar identificar, né, não apenas na Butler, mas em outras teóricas ou teóricos que discutem a categoria gênero, como esse processo pode ser amarrado, como ele pode ser construído a nível teórico. Mas, para mim, é um argumento super viável e super potente, inclusive. Tranquilo? Obrigada, Fernando. Luísa? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí, boa, né? Assim, eu queria saber se a linguagem, assim, pelo que eu entendi, a linguagem é o meio pelo qual a identidade é construída. Mas a identidade também é fluida, então a linguagem ela também podia ser vista como uma forma de, assim, destruir, não seria exatamente essa palavra, mas assim, de destruir os corpos, já que ela também é uma forma de construir a identidade desses corpos. Que com esse questionamento, não sei se faz muito sentido, mas... Repete, por favor, tua questão. Bem, eu entendi o seguinte, que a linguagem é o meio pelo qual a identidade ela é construída, somente pela linguagem. Mas a identidade ela também é uma coisa fluida. Então, por ser fluida, há mudanças. Então, a linguagem ela pode ser vista como uma forma de destruir, não no sentido da palavra de fato de destruir, mas foi a melhor palavra que eu encontrei, os corpos, já que ela também é uma forma de construir a identidade desses corpos, ela também pode ser uma forma de destruir essa identidade desses corpos. Sim, você está querendo, a sua pergunta gira em torno de se a linguagem, ao mesmo tempo que é constitutiva desse corpo fictício, se ela também é um processo pelo qual essa identidade é reinventada, é isso? Ou desconstruída? Isso, mais ou menos isso. Tá. Vitor, comenta algo sobre isso, eu acho que na tua fala tu discute bastante coisa. Eu acho que esse começa a ser, eu acho que um propósito político do que a teoria queer, do que Judith Butler postula em problemas de gênero, já que é a partir da linguagem que toda essa configuração heteronormativa é dada, então também a partir dela que ela pode ser questionada e reinventada. Eu acho que essa palavra de reinvenção, reapropriação, reinterpretação e tal, é o que é o ponto, acho que, como eu falei, o X da questão em toda essa dinâmica, justamente por ser também ela o recurso que vai ser utilizado para uma possibilidade de existência que não paute identidades a partir dessa essencialização heteronormativa do corpo sexuado e tal. Acho que é um pouco por aí. O que o senhor acha, Fernando? Eu acrescentaria, Luísa, a esse argumento de Vitor, o fato da gente, sobretudo enquanto pesquisador ou pesquisadora,
ter muito cuidado nesse processo do que a gente está, né, óbvio, a gente está fazendo uma crítica muito clara à ideia de identidade, como o Vitor menciona, como você questiona aí, etc., mas a gente também precisa ter muito cuidado nesse processo, né, desconstrutivista, para entender que existem determinados cimentos sociais, vamos dizer assim, né, que eles são essenciais à existência desse sujeito, seja em termos de gênero, raça, classe e assim sucessivamente. Mas perceba que o que eu estou querendo argumentar com você é preciso que a gente mapeie, que a gente compreenda, que a gente situe quais são esses processos discursivos, quais são esses processos narrativos que, ao mesmo tempo que agenciam esses corpos, são capazes também de desestabilizar essas identidades, percebe? Por exemplo, a gente falou aqui o exemplo da pesquisa da ISO, das questões sobre arte, etc, etc. Mas tem uma infinidade de outros exemplos que a gente pode pensar nesse caminho, né? Por exemplo, os trabalhos que vêm sendo feitos hoje dentro do próprio judiciário para uma abordagem mais feminista sobre determinadas situações, a discussão sobre uma proposta de uma educação não sexista, a discussão em torno, né, das narrativas ou das lutas por direitos mobilizadas por determinados grupos sociais, todos eles perpassam, né, esse processo de construção e desconstrução, né, discursiva, narrativa desses corpos, e ao mesmo tempo também habilitam e desestabilizam determinadas práticas sociais, percebe? Determinadas identidades. Então, eu acho que é importante demarcar esse caráter que Vitor comenta, né, essa dimensão política desse debate, ao mesmo tempo que a gente precisa ter cuidado para não desconstruir por desconstruir, entende? Para não desconstruir por desconstruir. Essa crítica ela precisa ser, ao mesmo tempo, construtiva, né, dessa fluidez identitária. Eu acho que isso é um processo muito difícil de ser construído, mas eu acho que vale a pena a gente empreender. Eu acho que essa sua questão é uma questão de se gastar alguns momentos de ócio com ela, porque ela é algo a ser bastante problematizada ainda. O Fernando, eu acho que talvez a gente possa pensar essa dimensão dialógica, né, a partir da aproximação com determinadas narrativas. Porque seria uma forma de desconstrução das metanarrativas, né, a partir da construção de uma outra, né, de uma outra idade nesse sentido. Perfeito, perfeito. É como se fosse uma discussão aqui, Luísa, de uma microlinguagem mesmo, né, nesse sentido que Rita menciona, de uma linguagem que opera a partir desses elos ou desses construtos sociais. Daí o caráter político dessa narrativa, dessa prática, dessa agência. Responde? Tranquilo? Luísa, tu queres complementar alguma coisa? Eu ou qual das? Tem tantas, né? Tem várias. Não, quero não. Bia. Tu queres me explicar, Bia, um pouco melhor essa tua questão? Bia? Enquanto o Bia não faz, Rebeca, a tua pergunta, eu acho que é tu, né, que está pela conta. Então, vai lá, Bia. Professor, tá tudo ok? Sim, pronto. Estamos lhe ouvindo. Então, a minha pergunta sobre a realidade ser uma performance ou não, é porque eu parti do raciocínio de que, assim, a nossa concepção de realidade
apenas a nossa transmissão neurológica, a nossa interpretação física, sensorial e até do nosso próprio desejo sobre aquilo que é real para a gente, correto? Então, se nós estamos sempre nesse processo de transição e de performance do nosso próprio eu, do nosso próprio desejo, seria sempre uma performance? Ou seja, seria um processo ficcional? Olha, eu acho que se você interpretar, e eu acho que isso é uma interpretação possível dentro disso que você questiona, se você interpretar que o corpo é construído nessa interação com os objetos sensoriais, eu acho que sim, que a gente também pode cogitar essa extensão da... Maria, a gente está comentando aqui um termo que é bem bacana. Se tu puder deixar aqui, Rita, o texto, eu te agradeço. Agradeço, Rita. Mas, Bia, acho que se você cogitar nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que você só poderia, talvez, atenuar a pergunta, eu vou refazê-la, tá? Certo. Seriam os objetos sensoriais, né? Ou seja, os objetos que estão na realidade, né? A amplificação desse corpo. Seria bem por aí também. A lombra que eu estava falando. Porque eu acho que é um meio termo disso que eu e você estamos discutindo, que nós estamos falando de fato da mesma coisa. Sim, mas sim. no fundo, é como esses objetos sensoriais que estão para além do corpo natural, né, interagem, constroem, significam e se materializam em nós. E de certa forma se determinam e se não determinam também ao mesmo tempo, por causa de fluidez, né? Sim, nunca fixos, nunca estanques, né? Nunca dados. Certo, mas compreendi, professor. E isso tem sido muito explorado, Rita, pelo pessoal, Bia, perdão, pelo pessoal da dança. O pessoal da dança tem tentado explorar bastante essa dimensão. Eu acho que eu já comentei com vocês isso em algum momento, né, que eu vivenciei um debate sobre uma situação que era uma pessoa que fez um doutorado em dança numa universidade inglesa, e a tese dessa pessoa era a construção de uma performance artística. Então, ela passou 4 anos estudando teoria, para apresentar uma performance. E essa banca, lá na universidade, iria julgar o trabalho dela ou dele, né, não lembro necessariamente se era um homem ou se era uma mulher, iria dizer se ela poderia receber um título de doutor ou de doutora lá na área da dança. Só que, quando essa pessoa chegou aqui no Brasil com esse dossiê desse vídeo, dessa performance que ela fez, para fazer o reconhecimento desse título a nível de Brasil, a universidade olhou para ele e fez: certo, mas cadê sua tese? Cadê o seu trabalho escrito para dizer que você materializou, né, isso tudo que você está dizendo nesse vídeo, nessa performance, no corpo, nesse trabalho? Então, perceba que também não é só a possibilidade de amplificação desse corpo a partir da sensorialidade, mas é, inclusive, também a limitação desse corpo pela sensorialidade. Isso é um caso bastante emblemático, assim, óbvio, muito particular, mas tem outras situações que eu também já tive contato, né, de pessoas que fazem doutorado em música e quando chegam aqui no Brasil e vão revalidar os seus títulos, não são revalidados porque o que eles construíram lá foi uma partitura musical, foi uma apresentação, um solo ou alguma coisa do tipo. Então vejam que a todo momento a gente está sendo aqui condicionado, Bia,
e demais, né? Por algo que, acho que foi Luísa que comentou isso na fala dela, nessa dicotomia, né, racionalista de tudo. Por quê? Porque esses exemplos que eu acabei de dar para vocês, eles não são considerados saberes. Eles não são considerados saberes. Então, tem todo um debate aí, mas eu queria mais exemplificar mesmo para você compreender que não é apenas a amplificação, pode ser também a restrição desse corpo a partir desse processo de interação sensorial. Mas é um argumento muito, muito interessante. Viu? Eu acho que é Rebeca, não é isso? Estão me ouvindo? Sim. Vê só, é que eu não lembro exatamente quem foi que falou sobre isso, se foi Vitor ou se foi Luísa, mas Sally fala sobre, eu não sei se é um conceito que se chama esterilização corporal. E que mais à frente, na parte sobre sexo, que vai ser da semana que vem, ela também fala sobre isso, que assim, foi uma dúvida, na verdade 2 dúvidas que surgiram. Ela fala sobre o sexo como uma construção linguística. E aí me surgiu uma dúvida, porque ela trata o sexo como sendo um efeito e não uma causa. Então, seria uma causa dessas construções e dessas incorporações, acho que não sei se é esse o termo certinho, mas acredito que sim, dessas incorporações. E que não é natural, é um efeito naturalizado. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu não sei qual é o contexto e qual é o conceito que é trazido para essa noção de esterilização. Mas o que seríamos, então, quando nós nascemos, se nós passamos por um processo de esterilização? Quando nós nascemos para Butler, nós não seríamos providos de noções de sexo e de gênero. Gênero não, mas sexo, até mesmo falando sobre biologia, conceitos biológicos, né? O que nós seríamos quando nós nascemos, se nós passamos por esse processo de esterilização? Luísa. Tu quer falar, Luísa? Eu queria falar uma coisa, aí tu complementa, se tu quiser. Tem uma parte que Sally, ela vai falar sobre a questão da fêmea e do macho, dos cromossomos, né? Que tem o XX e o XY, que biologicamente e cientificamente eles utilizam esses cromossomos para categorizar o que é fêmea e o que é macho. Sendo que essas categorizações, elas nem sempre elas têm um limite, elas nem sempre devem ser utilizadas. E isso, Butler ela vai propor exatamente essa questão de que a ciência não vai conseguir explicar certas coisas que vão ter que ser explicadas de outra forma. Deixa eu ver se eu consigo... É basicamente isso que eu entendi, mais ou menos, Rebeca. Ou tem mais alguma coisa, Vitor, se quiser falar? Eu acho que também tem não sei se foi tu ou foi Fernando que, na parte das considerações, falou até o jeito que a linguagem da própria ciência ela tá ligada com essas dinâmicas heteronormativas. Então, eu acho que também vem um pouco daquela crítica da neutralidade dessa própria ciência. Tu falou em aspectos biológicos, mas sem dúvida deve ter alguma coisa que dê cabo de explicar das nossas configurações, da nossa própria fisiologia e tal, nesse aspecto biológico. Mas a própria linguagem que é utilizada é sobre esses parâmetros que Luísa falou, e eu estou retomando aqui, da heteronormatividade. E também um dado que ela mostra, não sei se é nesse texto, que fala que tem uma parcela expressiva de corpos que eles não estão nessa dinâmica XX e XY. Então, existe uma lacuna até linguística para denominar com exatidão o que esses corpos são. Então, acho que isso tem a ver também com os imbricamentos que vai sendo feitos em outras áreas do conhecimento e tal, e o que isso pode significar, mas eu acho que é isso. E tem toda a questão de que a ciência, ela
meio que vai determinar o que é natural, o que é a naturalidade. E essa questão de que o gênero é produzido como discurso analisado por ele mesmo é exatamente isso. Eu penso nessa perspectiva, não sei se é isso, né? Mas... E até nos materiais da própria medicina e tal, por exemplo, a transexualidade saiu do catálogo de doenças mentais, de uma associação americana de psiquiatria. Mas, ainda assim, a disforia está enquadrada como uma doença e a prescrição para o profissional identificar a disforia enquanto doença ainda está relacionada a características essencializantes, por exemplo, a necessidade de brincar de boneca, de vestir roupa de menina. Então, eu acho que a própria linguagem, retomando um pouco, a própria linguagem já está pautada nesse imaginário essencializante e tal. Então, é só isso que eu queria comentar. Eu também. Esse filme que Felipe menciona aqui no chat, né, XXY, se não me engano, ele está na Netflix, não é isso, Felipe? Não sei se tu lembra. É muito bom esse filme, muito bom. Ele narra a história de uma garota intersex que né, que convive com essa questão de ser intersex, né, e de como essa compreensão, relação, né, gênero-corpo se dá naquele contexto ali em que ela vive. Eu já vi esse filme, mas eu não tenho a certeza se foi na Netflix ou se foi em outro lugar. Bem, mas é uma super indicação, vale muito, 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 muito a pena. Eu vou tentar retomar um pouco dessa pergunta de Antônio e vou tentar juntar com essa sua questão, tá, Rebeca? No livro, pessoal, Problemas de Gênero, na página 193, a Butler constrói uma distinção, Rebeca, que ela chama de desintegração corporal e sexo fictício. Antônio, eu lembro muito quando a gente discute essa ideia, né, da paródia, com o conceito do Walter Benjamin, que eu até comentei muito rapidamente hoje com o Vitor e com a Rebeca, que é a ideia de citação. O Benjamin vai mencionar essa ideia de citação, né, e vamos lembrar, né, Antônio, não à toa o Agamben, né, é leitor e organizador, inclusive, de textos pós-mortem do Benjamin, né, dos dois últimos fragmentos lá das teses, mas o que eu acho que a gente pode retomar de todo esse debate e linkar aqui, de certo modo, com a Butler, me lembra muito essa ideia, porque a paródia, para mim, ela é um conjunto de imagens, um conjunto de narrativas, um conjunto de falas, de palavras, de processos, de práticas, que nunca irão se reduzir ao ato em si. Para mim, essa dimensão paródica, que seja na Butler, seja nesse conceito de citação do Walter Benjamin, ou até mesmo, né, Antônio, na discussão que o próprio Agamben faz sobre essa noção do que é a paródia, né, me corrija se eu estiver errado, mas, salvo engano, na obra ele relaciona isso com aquela noção que ele trabalha de formas de vida, não é isso? Eu faço, minha gente, essa compreensão do que é essa paródia que nós estamos discutindo aqui, né, desse gênero enquanto uma paródia, como um conjunto de imagens, de símbolos, de signos, de palavras, de narrativas, que não nos permitem, enquanto espectadores, reduzirmos essa performance, né, como a Butler menciona, a um ato isolado. Ou mesmo que, quando vislumbrado esse ato, essa prática, que ele irá se repetir, Antônio, da mesma forma. Vamos lembrar aqui qual é o conceito literal de citar alguém.
retomar uma ideia, né? Retomar um argumento de outrem. E aí a questão é, a forma como eu cito, ela se constrói na mesma dimensão a todo momento, pessoal? Não. Acho que, então pensem, né, e óbvio, quem estiver fazendo essas reflexões, pense muito nisso, de que essa dimensão paródica, ela dialoga com essa não linearidade do dito, do visto, do vivido, do observado. Mas ela não dialoga também com qualquer perspectiva que queira essencializar esse ato. Percebe, Antônio? Não sei se eu te respondo, mas para mim isso é muito próximo à discussão do conceito de formas de vida que o Agamben faz na obra dele, né? Óbvio, ele está pensando outras coisas lá, mas eu vejo muita conexão, né, entre essa noção dela, esse conceito, né, de citação do Walter Benjamin, e essa reflexão que ela propõe, né, sobre essa perspectiva paródica do gênero. Um outro exemplo que a gente poderia pensar, né, para discutir essa dimensão paródica, pessoal, vou de novo aqui me remeter ao exemplo da pesquisa da Ilse, né? Ela faz uma análise de peças produzidas por artesãs, por mulheres artesãs, e que essas mulheres, né, de certo modo, elas figuram a perspectiva paródica desse gênero, não apenas aí numa perspectiva do ato em si, mas da própria figuração paródica do ato. Ou seja, é um outro componente que acrescenta a esse debate, essa reflexão, né? Esse trabalho aqui que o Felipe comenta no chat, né, uma tese do Marcelo, né, um professor aqui da UFPE, que é bem interessante. Ele faz uma análise, lembram do Papeiro da Cinderela? Ele faz uma discussão a partir daquele programa, né, humorístico, né, de informação, né? Ela é muito engraçada, muito performática em todos os sentidos da Cinderela, né? E é muito, 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 muito interessante a leitura que ele faz. Mas essa paródia, ela tem muitas nuances, pessoal, que nós ainda não exploramos. E que nós não exploramos, por exemplo, no campo da literatura, pouquíssimo no campo da literatura. Óbvio, existe um processo mais presente no campo da educação, mas ainda existe muita coisa interessante a ser estudado nesse espaço. E no direito nem se fala, né? Porque essas discussões sobre queers, mulheres, travestilidades, etc., etc., ainda são também pouquíssimo exploradas dentro do direito. O Vitor já encontrou aí o trabalho do professor Marcelo. Mas, bem, essa seria uma questão para a gente demarcar, né? De que a gente precisa explorar, né, muito essa dimensão paródica do gênero, ou mesmo de outros atos performativos que visam sempre construir um processo de desestabilização desses conceitos, dessas ideias, dessas questões que demarcam a construção, seja do gênero, do corpo ou do sexo, como a Butler quer argumentar. Outras questões? Então, semana que vem, né, nós damos continuidade à leitura do livro. Se alguém, por gentileza, puder colocar aqui o interstício de páginas que nós vamos ler, mas nós vamos iniciar a reflexão do capítulo que a Sara Sali introduz sobre a obra da Butler, né, as dimensões sobre sexo.
óbvio, né? Tem toda uma imbricação, mas, se possível, eu não sei, Rebeca, se esse livro Boris That Matter, ou Corpos que Importam, tem em PDF, vocês já acharam? Achei não, mas a gente acha. Porque, pessoal, eu recomendo muito, né, quem puder fazer uma leitura, pelo menos superficial, paralela desse livro, e se a gente achar... Tu tem ele em espanhol, Roberta? Se tu puder, por gentileza, depois colocar o link lá para Rebeca. E tá, a versão de Felipe, então, deve ser a mesma que a tua, né? Em espanhol, né? Bem, é uma boa leitura, né? Todo mundo aqui lê em espanhol, é super tranquilo, né? Todo mundo assiste série do Netflix, inclusive sem legenda, não é isso? Todo mundo todo mundo arranha um portunhol no fundo, né? Então é uma boa hora da gente exercitar. Se alguém hackear o texto, né? Apaga essa parte depois da gravação, tá, João? Se alguém hackear o texto em português e quiser disponibilizar, óbvio que vai ser super bem-vindo, né? Esses dias eu sugerindo a leitura lá do livro da Luísa Marilac, né, do Eu Travesti, no outro dia o povo estava botando o livro dela lá no grupo em PDF, belíssimo, e a Amazon chorando, né, vocês acabando com o lucro dela. Em uma madrugada aquele livro. É o que, Rita? Li em uma madrugada aquele livro, perfeito. Nossa, é fantástico, fantástico, fantástico. Mas, então, eu sugiro que, se possível, vocês façam pelo menos uma leitura superficial ou mesmo uma resenha na internet sobre o que é que a Butler discute nesse livro, né, no Corpos que Importam, porque esse tópico, né, esse capítulo que a gente vai começar, ela desenvolve aqui a Sara Salina desenvolve uma reflexão muito próxima dessa Butler lá desse livro, e não mais só da Butler do Problemas de Gênero. Tá certo, pessoal? Então, assim, só reforçando, né, da importância de que vocês tragam as questões para a gente poder debater, né, que podem trazer aqui no chat, não precisa necessariamente falar, mas dá a importância da gente seguir fazendo essas questões, porque é uma forma da gente interagir e de que quem está apresentando, né, poder fazer algumas considerações e outras pessoas aqui também, mas a construção das questões ela é essencial para que a gente possa continuar realizando uma boa discussão, uma boa leitura desse livro. Tranquilo? Estou reforçando para quem não estava... Olha aqui, ó, já tem outro em inglês também. Então, vocês vão sair dessas reuniões, todo mundo aqui poliglota. Então, só reforçando para quem não... Foi pior, é ótimo, André. Só para reforçando para quem não estava, né, no início da reunião e que está organizando os textos lá para a semana acadêmica, né, semana científica aqui do Agreste Pernambuco, está sendo organizada lá pela UPE, né, guardem o segredo, mas as inscrições elas vão ser prorrogadas até o dia 29, tá? Então, tem um tempo aí razoável para quem ainda não organizou os textos e quem é do grupo e quem ainda não me enviou, eu estou aguardando. Certinho? Obrigado, pessoal. Então, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local, nós iremos nos ver. Serão todos e todas novamente muito bem-vindas. Fiquem bem e não façam nada que eu não faria, tá certo? Um abraço, pessoal. Até mais.